E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos comentar aí alguns exercícios sobre recursos minerais e combustíveis fósseis, ok? Vamos fazer a correção aí e foca na aula aí porque você vai aprender muita coisa hoje. Ok, pessoal? Nós estamos lá nos módulos 16, 17 e 18. Acompanha comigo aí o módulo 16, recursos minerais 2 e bora lá para os exercícios. Pessoal, primeira questão aí da Unesp, ok? Nós temos aí o grupo das terras raras. As terras raras é formado aí por um grupo de elementos, como o nome diz, elementos minerais aí bastante raros e bastante estratégicos para os dias atuais, ok? E o exercício diz: as terras raras formam um grupo de 17 elementos químicos com propriedades muito semelhantes entre si, em termos de maleabilidade e resistência, que permitem aplicações diversas. Indispensáveis à indústria de alta tecnologia, elas estão no centro de uma disputa global. As maiores reservas potenciais estão no Brasil. A extração e principalmente o refino das terras raras são, porém, altamente poluentes. Por essa razão, os cientistas estudam novos meios de exploração e novas aplicações que poluam menos, ok? Então o exercício ele se desenvolve em cima aí das potencialidades das terras raras no Brasil e da questão da poluição. Aqui nós temos um mapa do Brasil, os depósitos em abundância, o Brasil tem grandes reservas, e aqui onde estão localizadas as principais reservas de terras raras do Brasil. Dando sequência no exercício, nós temos aqui um mapa, ok? Falando das regiões aí geológicas do Brasil. Madeira, Amazonas, Arco Norte, Oeste, Sudeste, Araguaia, Transnordestino, São Francisco, Sudeste e Sul. E o exercício pergunta: de acordo com a leitura do texto e observação dos mapas, é correto afirmar que as duas maiores concentrações de reservas de terras raras estão localizadas nas regiões de integração e desenvolvimento. Ok? Pessoal, quando a gente olha nesse mapa aqui, a gente vê que nós temos aqui uma concentração muito grande aqui na região sudeste do Brasil, ok? E nós temos aqui uma concentração bem interessante no sul da Bahia aqui, que engloba a região nordeste. Aí ele pergunta: Oeste e Araguaia, Tocantins? O Araguaia Tocantins está aqui, pessoal. E se a gente olhar aqui, nós temos uma reserva aqui apenas nessa região. Sudoeste e Sul. O Sudoeste e Sul, a gente quase não tem reserva nessa porção aqui. Tem umas 3 aqui e uma pequenininha aqui em Santa Catarina. Arco Norte e Madeira, Amazonas. Aqui tem algumas reservas, só que são pequenas também. E depois nós temos a letra D aqui, São Francisco e Transnordestino. O São Francisco, essa região aqui, ó, tá? E a gente não vê aqui muitas reservas, ok? Nessa porção aqui. Agora, quando eu pego o Sudeste e o Transnordestino, eu tenho aí muitas reservas, ok? Nessa região aí. Olha o Transnordestino aqui, ok? Bastante reserva aqui, maior do que a do Nordeste, e nós temos aqui o Sudeste. Então, a resposta correta aí fica Sudeste e Transnordestino, ok? Aqui o Sudeste e aqui o Transnordestino, com as regiões aí que apresentam grandes jazidas dessas terras raras, ok? As maiores concentrações. É um exercício relativamente fácil, ele exige aí um domínio do mapa do Brasil, das regiões brasileiras, para que você possa aí acertar a questão. Exige essa habilidade aí de conhecimento de mapa do Brasil. Bora, questão número 2. O território brasileiro apresenta uma grande diversidade de minerais e possui algumas das maiores reservas de minerais do mundo. Exemplo disso são as reservas de ferro do mundo, são as reservas de ferro do mundo que estão no Brasil, tá? Sendo esse o principal minério extraído no país. Leia as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta ou as alternativas corretas. 1. Apesar de expressarem um potencial econômico, são pouco explorados no território brasileiro, ok? Gente, todo mundo sabe que o ferro tem uma grande exploração aí no Brasil pela empresa Vale do Rio Doce, então a número 1 aí está falsa, ok? 2. Nós temos aí
A região sul, ao longo da história, explora o carvão, que é vastamente utilizado na produção industrial. A única região do Brasil que tem carvão mineral é na região sul, embora não seja um carvão aí de excelente qualidade como é o carvão aí do hemisfério norte, mas tem. Então, verdadeira. Na região norte do país, no estado do Pará, é destaque para a exploração de ferro, bauxita e manganês, lá na província mineralógica de Eldorado dos Carajás. Ok, galera? Então, nós temos aí a opção correta, a letra B, ok? Que não deixa sombra de dúvidas aí. O Brasil é um grande produtor de recursos minerais. Tranquilo? A UniOeste do Paraná vem aí com a 3. Sobre os recursos naturais minerais do Brasil e no mundo, assinale a alternativa incorreta, ok? Nós temos 4 verdadeiras e uma alternativa incorreta. A letra A diz: em decorrência das diferentes estruturas geológicas da crosta terrestre, os recursos minerais estão desigualmente distribuídos nas diferentes regiões do globo terrestre. Verdadeiro, tem países que têm muitos recursos e países com poucos recursos. Nas bacias sedimentares formadas em diferentes eras geológicas, são concentrados os combustíveis fósseis e o carvão mineral. O Brasil possui poucas jazidas carboníferas de teor calorífico inferior ao carvão do hemisfério norte. Por isso, e pelo fato de o consumo interno ser superior à produção, o Brasil importa carvão mineral. Galera, verdadeiro. O carvão mineral do Brasil possui um poder de queima muito reduzido se comparado ao do hemisfério norte. O sal e o calcário são os principais recursos minerais não metálicos do Brasil, verdadeiro, amplamente explorados. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de bauxita, que é o minério do qual se extrai o alumínio. A principal jazida nacional encontra-se no estado do Pará, na região norte do Brasil, verdadeiro. Lá, tá? No rio Trombetas, no Pará, nós temos aí grandes jazidas de bauxita. Letra E, possivelmente é incorreta. Dentre os minerais metálicos, o ferro bruto é o minério e o minério de manganês possui grande importância na economia mundial porque constitui matéria-prima básica utilizada na produção do aço. Até aí tá verdade. O alto teor de ferro do minério encontrado no Brasil nos coloca em posição destacada no mercado mundial. Por isso, o minério de ferro está entre os 5 principais produtos minerais importados pelo Brasil. Pessoal, importados não, o Brasil exporta ferro, então a opção incorreta é a letra E, ok? O Brasil não importa, o Brasil exporta. É só tomar cuidado aí e prestar atenção na hora de você marcar essa questão aí, ok? O módulo 17, combustíveis fósseis 1. Bora lá, galera. Nós estamos aí com uma da SpaceX do Rio de Janeiro. Sobre a produção e o consumo de reservas de petróleo no mundo, leia as afirmativas a seguir. Número 1. A Arábia Saudita é o país que detém as maiores reservas em barris de petróleo e é o maior produtor mundial. Pessoal, por que está correto isso aqui? A Arábia Saudita possui reservas de petróleo gigantescas e uma produção aí diária superior a 11 mil barris de petróleo. 2. Os Estados Unidos, apesar de figurarem entre os maiores produtores, são muito dependentes das importações de petróleo. Por que eles são dependentes? Porque o consumo lá é enorme, também é verdadeira. A Venezuela figura entre os países com as maiores reservas de petróleo, porém não faz parte dos grandes produtores e necessita importar. Gente, falso pra caramba. A maior reserva do planeta de petróleo está no subsolo venezuelano, são mais de 300 bilhões de barris, ok? Então é falso aí, ok? Tem uma reserva lá que é a maior do mundo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, é responsável por mais da metade da produção mundial e tem como importantes integrantes a Federação Russa e os Estados Unidos. Falso, tá? A OPEP aí não tem esses países aí como grandes, como seus integradores. Então aí nós temos a opção falsa, opção correta aí A1 e A2. Só esclarecendo uma coisa, aqui fala que a Arábia Saudita é o país que detém as maiores reservas em barris. Isso é verdade, ok? Só que a Venezuela, pessoal, ela possui aí uma reserva
para ser explorada, que é muito maior do que a reserva aí, tá, da Arábia Saudita. Porém, por questões geopolíticas aí, a Venezuela não vai explorar essa quantidade de petróleo aí tão cedo, ok? Só resumindo aí. Agora vamos para 2, a Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Sobre fontes de energia e consumo energético global, assinale o que estiver correto. Número 1. A indústria automobilística confirmou a supremacia do uso do petróleo no século XX. A maior produção mundial de petróleo concentra-se no hemisfério sul. Falso. A maior produção está no hemisfério norte, ok? A produção de carvão mineral encontra-se principalmente no hemisfério norte, com alguma produção na Austrália e África do Sul. Aqui é verdadeiro, ok? O gás natural deverá ter maior participação como fonte de energia por suas vantagens econômicas e ambientais, ok? Também está correto aí, ele tem algumas vantagens econômicas maiores e é menos poluente aí que o diesel, por exemplo. 8. A crise que atinge algumas fontes de energia convencionais e a preocupação ambiental abriram grandes caminhos para fontes alternativas como a biomassa, a energia eólica, a energia solar, de maré motriz e a geotérmica, as chamadas energias não convencionais, verdadeiro. A maior parte da eletricidade consumida no mundo é produzida pelas usinas hidrelétricas. Você pode até colocar verdadeiro aqui, porque o Brasil produz muita energia elétrica, mas é o Brasil só, porque a nível mundial, a maior parte da energia elétrica vem de fontes termoelétricas com a queima do carvão ou do diesel, portanto é falso. Galera, a soma ficou 2 mais 4 mais 8, deu 14, aí a soma correta. Beleza? SpaceX Rio de Janeiro novamente. Sobre as fontes de energia e poluição ambiental, podemos afirmar. Número 1. As usinas hidrelétricas utilizam um recurso natural renovável, portanto não provocam impactos ambientais que causam, por exemplo, prejuízos à fauna e à flora. Pessoal, muito falso isso aqui. Para você construir uma usina hidrelétrica, você precisa inundar uma área enorme, desmatar uma área enorme, deslocar pessoas, etc. Causa, assim, um impacto muito grande. 2. Uma importante vantagem da produção de energia nuclear é a de que suas usinas, mantendo o seu funcionamento normal, não lançam partículas poluentes na atmosfera. Isso é verdadeiro, ok? Se tiver tudo ok, não lança partícula poluente. Agora, se der um PTI, tá? Partiu Chernobyl de novo, né? 3. A queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, provoca chuva ácida, polui o ar e destrói a vegetação, dentre outros impactos. Correto, galera? Chuva ácida aí, provocada pelas queimas de combustíveis fósseis, especialmente o carvão. A 4. A energia eólica é uma fonte de energia ilimitada nos lugares que apresentam boas condições adequadas, mas emite poluente no ar. Falso, não tem poluente nenhum emitido no ar aí, ok? Então nós temos aí a opção correta, a letra D. 2 e 3 apenas estão corretas. Show de bola, meus queridos. Pessoal, vamos lá para o módulo 18, combustíveis fósseis, ok? Leia a manchete a seguir. Brasil precisa de investimento em energia limpa. Ok? Sobre o assunto tratado é correto afirmar. Nós temos aqui, letra A. A biomassa, também chamada de energia renovável, é um tipo de energia limpa desenvolvida por meio de plantações energéticas, porém, mesmo quando é produzida de maneira sustentável, emite grande quantidade de carbono. Pessoal, falso, ela não emite grande quantidade de carbono, tá? Ela emite pequena quantidade de carbono. B. Energia limpa é aquela que não emite grande quantidade de poluentes para a atmosfera e é produzida com o uso de recursos renováveis. Há exemplos de biocombustíveis como cana-de-açúcar e as plantas oleaginosas, que são fontes de energia aí, originadas de produtos vegetais. Pessoal, possivelmente é a letra B, porque ela está aí bem coerente. Vamos ver as demais. C. A bacia de Campos do Brasil possui as maiores reservas de xisto betuminoso, que é considerado uma fonte de energia renovável. Falso. O xisto betuminoso, ele dá origem aí, tá, a gás lá no hemisfério norte, principalmente, né? Os Estados Unidos já exploram o xisto betuminoso, porém ele não é uma fonte limpa renovável, tá? Ele é uma fonte não renovável e ele emite sim poluição.
Letra D. Lenha, energia eólica e energia solar, apesar de se constituírem em fontes de energia não renováveis, são consideradas energias limpas e se destacam por suprirem a maior parte das necessidades brasileiras de eletricidade e por apresentarem uma série de vantagens ambientais. Falso. Eu tenho aqui a geração de desmatamento e emissão de CO2. E a maior potencial de energia limpa no Brasil está instalada na bacia do Rio Paraná, onde se localizam as grandes reservas de gás natural. Falso, o Brasil não tem reserva de gás natural na bacia do Paraná. Nós importamos esse recurso da Bolívia e ele é também produzido lá no pré-sal. Opção correta, letra B. Show de bola? Continuando aí. Número 2. O Congresso Nacional Brasileiro aprovou o projeto de lei 2565 de 2011 que altera a distribuição dos royalties pela exploração do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, fluidos entre a União, os Estados e o Distrito Federal e municípios. Esse novo marco regulatório, que trata do regime de partilha das riquezas geradas pela exploração dos recursos naturais no país, vem gerando polêmica. O que se debate é que tais riquezas devem permanecer apenas nos estados e municípios, em que se localizam os combustíveis fósseis, ou se elas serão distribuídas também para outras unidades da federação que não são detentoras desses recursos. Nós temos aí uma polêmica. Estados que não possuem combustíveis fósseis querem ter a participação nos royalties. O que é royalty, pessoal? É uma compensação paga pela exploração de um produto. E a letra A ele pergunta: cite 2 estados brasileiros mais prejudicados pela aprovação do marco regulatório. Essa aí é uma questão, né, para você escrever, tá? Uma questão aberta. Os 2 estados mais prejudicados, aqui a resposta da letra A. Os 2 estados mais prejudicados pela aprovação seriam Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por que, professor, Rio de Janeiro e Espírito Santo? Porque estão localizados ali nas regiões de produção de petróleo e recebem aí parte significativa dos royalties do petróleo no Brasil, ok? A letra B pergunta: apresente os principais argumentos favoráveis à manutenção da legislação atual e os que defendem a distribuição das riquezas produzidas pela exploração dos recursos para as unidades federativas do Brasil. Então nós temos aí, tá, que apresentar os elementos favoráveis e os contrários. E nós temos aqui, ó, como resposta: os principais argumentos favoráveis à manutenção da atual legislação estão relacionados à redução da arrecadação, que comprometeria os investimentos em infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação e transporte. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo perderiam aí, tá, esses recursos. Já os que defendem a distribuição das riquezas de forma equânime, que significa justa, alegam que a riqueza do subsolo pertence à União, o que impele a fazer a distribuição dos recursos de acordo com a necessidade de cada unidade federativa. Ou seja, o estado do Amapá, que não tem petróleo, deveria, segundo essa visão, receber aí os royalties do petróleo. Minas Gerais também deveria receber e etc. Ou seja, nós temos aí uma ambiguidade muito grande, uma polêmica. E para a gente concluir aí, PUC Rio de Janeiro, ok? Nós temos aqui uma charge de vazamento de petróleo. E o passarinho diz: de onde vem essa mancha? O outro responde: é a nossa parte nos royalties. Também falando aí dos royalties, tá? Lembrando que a atividade petrolífera gera impactos ambientais muito nocivos. Além da poluição dos mares, por exemplo, a exploração do petróleo proporciona royalties, que são, eu já acabei respondendo a questão aí na última aula, ok? Compensações financeiras pagas aos governos pelas empresas exploradoras de recursos diversos em territórios variados. Ok, galera? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês aí. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa aí nessa aula, ok? Galera, abraço, fiquem com Deus aí e até a nossa próxima aula. Fui!